Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez estamos reunidos aqui para transmitir nossa EBD nesse domingo pela manhã. A graça e a paz de Cristo Jesus a todos, amados. Lembrando que após a nossa transmissão da Escola Bíblica, em ato contínuo é a transmissão da EBD Kids, às 11 horas. Então, aos pais, consinto, né, eu vou encorajar os irmãos, aos pais, a assistirem junto com seus filhos, acompanhar o crescimento espiritual dos seus filhos, que é pela palavra, tá bom? Então vamos dar continuidade ao nosso assunto nessa manhã, que é legalismo versus liberdade em Cristo pela graça. Já estamos na terceira aula, e na aula passada nós terminamos falando o assunto sobre perdão dos pecados, aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Nós somos perdoados no nome de Cristo Jesus, né? Filhinhos, sabeis vós que é pelo nome de Cristo que os vossos pecados são perdoados. E eu recitei, eu mostrei para vocês vários textos sobre isso. Então, a doutrina da oração bíblica, a doutrina bíblica sobre oração, seja qualquer tipo de oração, irmão, né? Jesus nos ensina: quando vocês orarem, vocês vão orar ao Pai. Vocês vão entrar no vosso quarto, fechem a porta, e o vosso Pai que te vê em secreto vos recompensará publicamente. Então, a oração lá em Mateus 6 é: Pai nosso que está nos céus. É uma oração, a oração bíblica, ela é direcionada ao Pai, né? Em nome do Filho. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha sobre nós o teu reino. A oração instituída na Bíblia, ela é uma oração dirigida ao Pai, em nome do Filho, e esta oração, ela traz para nós o reino de Deus. Venha sobre nós o teu reino, é o reino dos céus, é o reino de Deus se manifestando no nosso meio. Eu preguei na primeira parte desse estudo sobre cultura de reino, né? O Espírito Santo, a justiça, a paz e a alegria no Espírito. É onde você estiver, Igreja de Cristo, você manifestar, né, paz no Espírito, você manifestar justiça no Espírito, você manifestar alegria no Espírito, porque o Espírito Santo está dentro de você, habita dentro de você. Então, nós falamos sobre isso. Então, entenda uma coisa, amados, nós precisamos sempre nos pautar na palavra. A oração, ela invoca reino, a oração que Jesus ensinou, ela mostra perdão, assim como nós somos perdoados, precisamos perdoar. Ela manifesta amor, a oração. Jesus vai nos orientar, nos ensinar a tudo que pedirdes ao Pai, tudo é tudo. Eu quero pedir perdão para o pecado, tudo, faz parte do tudo. Eu quero pedir que o Senhor me transforme, é tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, crendo, vocês vão receber. Então essa é a oração bíblica, irmãos. Então qualquer coisa que fuja disso, na minha oração eu tenho que ter a palavra sangue. Se eu não invocar o sangue na minha oração, não basta, não é suficiente. Eu não vou ter perdão, não vou ter proteção de Deus. Aí que está, irmão. Você coloca palavras na boca de Deus, você diz o que Deus não disse. E aí que está o grande erro, amado. E aí que está a escravidão do legalismo, porque as pessoas ficam escravizadas por doutrinas de homens, por conceitos de homens, de coisas que Deus não instituiu, que não estão na Bíblia. Jesus não nos ensinou a orar invocando sangue, Jesus não nos ensinou isso. E a pessoa fica escravizada, porque se ela não fizer esse tipo de oração, ela se acha maldita. Se ela não fizer uma invocação ao sangue, né, ela se sente amaldiçoada, acha que Deus vai sair, se eu não orar, se eu não fizer essa oração, Deus vai me julgar, e por aí vai, não vai ter perdão. Por que isso? Eu vou explicar por que de tudo isso, irmãos. Então Paulo está combatendo o legalismo, e eu expliquei para vocês as regras orais, a Mishnah, as regras escritas, a mitzvot, as doutrinas da velha aliança, e as regras orais que não estavam escritas também, várias regrinhas. Jesus vai combater isso, legalismos. E essas regras, elas passavam a estar acima da própria lei de Deus, acima da própria palavra do Senhor. Vamos explicar sobre isso. E quem vive isso, irmãos, qualquer evangelho que aponta para essas coisas, não é verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho que Paulo está defendendo aos Gálatas aqui, é o que aponta para a graça em Cristo, porque quando você foge disso, eu falei na aula passada, você decai, você cai da graça, e você se coloca sob a servidão, né? Sob o jugo da servidão, da escravidão, você se torna escravo dessas leis, você se torna escravo dessas doutrinas, e trocando a escravidão, trocando a liberdade em Cristo por ser escravo de doutrinas de homens. Então vamos lá, passa para mim aquele slide lá, por favor, amados. Bota lá no que a gente parou na semana passada.
Então vamos lá, irmãos. Nós falamos e queríamos explicar o porquê disso tudo. Por que essa bagunça toda, né, de doutrinas, essa bagunça toda, amados, é uma bagunça que vira, não é verdade? Você fica totalmente perdido. Não, porque aqui, calça, não, bom, aqui só de roupa manga comprida. Não, aqui nós temos que fazer uma oração invocando sangue para tudo. Sem essa oração a gente não tem santidade, a gente não tem perdão, não tem proteção de Deus. Não, aqui a gente faz, não, aqui não pode barba, não, porque quem está em barba é pecado. Não, aqui a gente tem que pregar eterna gravata. Não, aqui, tudo aqui nosso é santo, tudo aqui é santificado, o banco é santificado. Por que essa bagunça toda? Por que toda essa confusão? Eu vou explicar para vocês. Essa espiritualização do que não é espiritual leva ao sincretismo religioso. Qual é a definição de sincretismo religioso? Mistura de práticas e culturas de diversas religiões. Sincretismo religioso é a mistura de práticas e cultura de diversas religiões, como o judaísmo, Torá, oral, Torá escrita, espiritismo, as religiões africanas, candomblé, macumba, são religiões africanas, misticismo. Então, as culturas dessas religiões e as práticas delas se infiltrando, né, sendo importadas para o cristianismo. Aí você vê, respeitando cada religião, irmãos, cada um com a sua fé, mas nós estamos aqui defendendo a nossa fé, e a nossa fé, ela é em Cristo Jesus, e a nossa fé que é em Cristo está fundamentada na Bíblia, está fundamentada na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. As Escrituras, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então você começa a importar culturas de outras religiões, judaísmo, para dentro da igreja. Você querer se portar como judeu, você querer agir como judeu, você não é judeu, é o crente, você é cristão. Culturas das religiões, do espiritismo, você espiritualizar coisas que não são espirituais, santificar coisas que não são santas, culturas africanas, aí você vê uma bagunça, porque você vê as culturas africanas como elas agem, aí você entra numa igreja evangélica, vem cá, aqui tem arruda, aqui tem não sei o que lá, pô, mas isso aí não é da cultura africana? E você vai ver as igrejas cristãs e evangélicas importando culturas africanas, das religiões africanas. Nós não temos nada com isso, irmãos, nós somos cristãos, cada um com a sua fé. Nós pregamos, anunciamos Jesus Cristo, através da palavra, da Bíblia. Eu vou falar sobre isso também. Por isso essa bagunça, essa confusão toda. Por que eles importam a cultura e a prática de outras religiões? Por que então essa confusão toda? É a pergunta que eu faço aí para você na tela aí, ó. O porquê de toda essa confusão? Eu explico para você, crente. Tudo isso porque se desviam da verdade do Evangelho. Se desviam da verdade do Evangelho, distorcem a palavra de Deus, e ainda dizem que Deus disse o que Ele não disse, e afirmam o que a Bíblia não afirma, sob a justificativa de revelação, ou de falsa interpretação, ou de falta de conhecimento mesmo. Isso que é o pior, dizer o que Deus não disse, afirmar o que Deus não afirma, ou por falta de conhecimento, ou por falta de interpretação, ou deturpar a Bíblia, ou pelo pretexto justificativa de revelação. Isso é muito perigoso, porque não está escrito aqui, mas Deus me revelou algo maravilhoso, que não está escrito na Bíblia. Foge disso. A maior revelação de Deus é a Bíblia. Deus não vai revelar outro evangelho, não, irmãos. Se um outro anjo descer aqui e pregar para vocês um outro evangelho diferente desse, diz a palavra, seja anátema, seja maldito. Qualquer um, seja um anjo, que descer aqui e me pregar outro evangelho diferente desse, seja maldito. Por isso a razão de toda essa confusão, desse sincretismo religioso, dessas confusões de doutrinas, que nascem na cabeça do homem, não nascem na Bíblia, não nascem na palavra de Deus. O pior é que colocam suas doutrinas acima da própria Bíblia.
É o que os fariseus faziam, colocavam as suas leis, as suas regras acima, né, da palavra do Senhor. Não lavar as mãos, quem não lavasse a mão não podia participar de uma festa, e quanto mais, quiçá, uma cerimônia, né, religiosa, não podiam, porque eram considerados impuros, imundos. Os fariseus consideravam aqueles que não lavassem as mãos impuros, indignos de participar de qualquer tipo de festa. Mas esse julgamento era deles, dos fariseus, não era de Deus, não era das Escrituras, era deles. Tinha que lavar as mãos. Aí depois eu falei para vocês na outra aula, tinha que lavar as mãos antes de comer, durante a comida e depois. A coisa vai evoluindo, tem que fazer uma oração antes de sair, durante e depois. Aí você fica escravo daquela oração, você fica escravo desses conceitos. Como se Deus dependesse disso para te abençoar. Como se isso fosse uma condição sine qua non para você ser perdoado, ser abençoado. Fala sério, irmãos. Misericórdia. O legalismo nos nossos dias. Eu estou apertando, amados. Novamente está dando ruim. O que a lei judaica dizia? A lei judaica, lá na Velha Aliança, sobre roupa, está lá em Deuteronômio 22:5. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Esse é o amparo para aqueles que pregam vestimentas, né, e institui calça comprida como sendo vestimenta apenas para homem. Mas historicamente você vai ver a evolução dessa edumentária, né, dessa vestimenta. Mas criam a regra, não, para nós calça comprida é de homem. E a nossa referência está em Deuteronômio 22:5, que é a Velha Aliança, a lei judaica, perdão. Está lá. A mulher que veste roupa de homem, mas isso era para o judeu. Deus falou isso para o judeu. Qual era a vestimenta do judeu? Você sabe o judeu varão como ele anda? Está lá no livro do Deuteronômio, vou explicar que havia todo o ensino de Deus para eles, como tinham que ser as vestes dele. Eles tinham vestes. Essa calça comprida, irmãos, vai ver a história da calça comprida quando ela foi criada lá na Europa. Isso não existia para o povo judeu, amado. Eles eram vestes, eram vestidos. Vai ver a veste do sacerdote. Mas aí você quer importar essa cultura judaica para os nossos dias. Aí que está o engano. Você importa algo que era da lei judaica para você, cristão. Aí vem, é abominação. Aí você começa a criar, não, calça comprida, eu entendo. Aí você vai, eu entendo. Não o que a Bíblia diz, eu entendo que calça comprida hoje é só vestimenta de homem. Só homem pode usar calça comprida. Vai lá na Escócia então, homem que usa saia. Então tu vai dizer que o homem que usa saia lá na Escócia está em pecado. Aí não, calça comprida, vamos para cá, só para cá. Aí você está lá, calça comprida é pecado. Aí já instituiu calça comprida na minha igreja, a mulher não pode usar. Na igreja que eu estou aqui, líder, a mulher não usa calça comprida. Um exemplo. Aí toda mulher que entrar de calça comprida, essa aí tem que se converter. Essa aí precisa de conversão, ainda está no pecado. É o julgamento natural. Quando você estabelece dogmas e regras que Deus não institui, você começa a julgar a pessoa que é pecadora já pela vestimenta. Mas isso está na Velha Aliança, era a lei judaica. Ainda na lei, olha o que dizia a lei. Porque se eles se referenciam, se essas pessoas se baseiam na lei judaica para amparar suas doutrinas, olha o que a lei dizia. No mesmo livro, Deuteronômio, instituindo para a lei judaica, o mesmo livro, Deuteronômio, sobre poligamia. Se a pessoa se ampara na lei judaica para a roupa e julgamento dela, por que ela não se ampara também para a poligamia? Porque a lei permitia a poligamia. Está lá, 21:15, Deuteronômio 21:15. Quando um homem tiver duas mulheres, você pode ter duas mulheres, ou crente? Se tu tiver, tu está pecado. Tu vai dançar, irmão. Tu tem adultério. Mas na lei judaica era permitido. Quando o homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e a amada é desprezada e derem filhos, e o filho primogênito for desprezado, e por aí vai. Podia. Na lei judaica podia. Deus, para os judeus, lá na Velha Aliança, Deus aprovava. E tinha regras para isso. Não era de qualquer maneira.
Tinha regras para isso. Então, por que não pega então a mesma doutrina? Então na minha igreja pode ser poligâmico. E eu vou explicar para vocês. Sobre pessoas que, sobre o pretexto de revelação, criaram religiões terríveis. Vou falar mais à frente. Então, tá claro para você? Se baseia na lei judaica, que está em Deuteronômio 22, mas a mesma lei fala sobre poligamia. Então, por que não prega também poligamia? Não, eu só escolho o que eu quero. Está entendendo a confusão que fica? A bagunça? Vamos lá. Vamos continuar. Tem mais coisa para você, crente. Eu estou tentando, tá, amados? Mas hoje está difícil aqui o nosso controlezinho. Está me atrasando. A lei judaica dizia, continuando a lei judaica, morte para o filho rebelde. Olha que coisa forte, irmãos. Fazia parte da lei. Fazia parte daquilo que Deus estabeleceu para os judeus, na velha aliança. Morte para o filho rebelde. Está lá em Deuteronômio 21, 18 a 21. Olha só o que diz a Bíblia. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, levarão ele aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: olha, esse nosso filho é rebelde contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. A lei judaica aprovava esse tipo de prática, que um filho rebelde, se não desse ouvido aos seus pais, não fosse obediente, os pais repreendessem ele, mas mesmo assim continuasse desobediente, os pais tinham o direito de levar esse filho até os anciãos da cidade, e esse filho seria apedrejado até a morte. Fazia parte da lei judaica. É por isso que os judeus, os fariseus, vão levar a mulher adúltera até Jesus, porque na lei era aprovado, era dito, estava escrito, que aquele que fosse pego em adultério, tinha que ser apedrejado até a morte. E Jesus vai dizer: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos saíram. Olha que coisa linda. Jesus quebrou a lei ali, com a sua palavra: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Opa! Então Jesus falou assim: você quer julgar uma pecadora, você sendo pecador? Se você se coloca nessa posição de julgar alguém, é porque você está se colocando na posição de que não é sua, porque você e eu somos imerecedores. Primeiro que quem aponta pecado, quem condena, quem julga, é o Satanás. Mas Deus, o nosso Todo-Poderoso, é o que tem todo o poder para julgar nosso pecado, e não faz isso. Eu falei na pregação da semana retrasada, o que eu falei? Dizendo que o Senhor, Ele verdadeiramente manifesta amor por nós o tempo todo, e que nós não somos julgados pelo aquilo que fazemos. O amor de Deus não se mede por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Deus nos ama incondicionalmente. Nós não somos abençoados, perdoados pelos nossos méritos, mas é pela graça. Deus nos ama. Então, veja isso, amado. Entenda de uma vez isso. A gente não vai jogar nosso filho para ser morto, apedrejado. Jesus não falou: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Quem aqui não é pecador? Está se sentindo no direito de julgar as pessoas? De falar: isso aí é maldito, isso aí vai morrer. Que isso, amado? Isso não é do Espírito, não. Isso não é do Espírito Santo, não. Qualquer um que profere palavras de maldição para outro, para o teu próximo, não é do Espírito Santo, não. Não fala da parte de Deus, não, fala da parte de Satanás, porque Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar. Não é isso que a palavra do Senhor fala? João 3,17. Deus não enviou o seu Filho Jesus para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lucas 9 não fala isso? Tiago e João pediram para Jesus: o Senhor quer que a gente ore, e como Elias orou, e que Deus mande fogo do céu para consumir lá os samaritanos que não nos receberam? Aí Jesus falou: olha, você não sabe de que espírito vocês são, não? Não sabeis vós de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para condenar, julgar ou destruir as almas. O Filho do Homem veio para salvar as almas. Então faz parte da lei. Então eu pego, o que agrada a mim, líder, sobre a lei eu pego.
Mas o que não agrada eu jogo. É assim? Essa é a tua interpretação, essa é a tua hermenêutica da palavra? Aí vira confusão. Você importa o que você quer da lei, para dominar as pessoas, para jogar peso no nome das pessoas como você deseja, mas não o que a Bíblia diz. Você está importando a lei judaica. Se importar, e Tiago vai falar, olha, aquele que tropeça num ponto da lei, ele é condenado. Eu vou estar no slide aqui, você vai ver isso. Quem tropeçar num ponto só da lei, é julgado por toda ela. Mais um pouquinho da lei. Levítico 19, 27. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Aí, faz parte da lei. Não podia cortar o cabelo de qualquer maneira, e não podia danificar a extremidade da barba, porque a barba para os judeus, para o sacerdote em especial, era autoridade, representava autoridade. Não danificareis a extremidade da tua barba. E aí? Está na lei, também na lei, na mesma lei que eles se amparam para fazer os dogmas e a doutrina deles. O que diz o Novo Testamento sobre a lei? Tiago 2,10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, como eu havia dito para vocês, está lá em Tiago 2,10. Quem quer obedecer a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto dela, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. O texto inicial do estudo, irmãos, nós não somos justificados pela lei ninguém será justificado, mas é pela fé em Cristo. Texto sem contexto é pretexto para heresia, amado. Texto sem contexto é pretexto para heresia. É princípio da hermenêutica. Vem cá, eu vou importar isso. Por que eu vou importar isso da velha aliança, se eu estou na nova aliança? Por que eu vou? Isso aqui foi instituído para os judeus. Toda essa lei. Guardar o sábado. Eu não sou judeu. Eu vivo na nova aliança, que é pela graça em Cristo Jesus. Por que eu vou querer importar o judaísmo, se eu sou cristão e vivo o cristianismo? O legalismo nos nossos dias. 1 Pedro 3, do 3 ao 6. O enfeite delas, olha o que diz a palavra, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Olha o que diz a Bíblia. O enfeite das mulheres, Pedro está falando, mas a gente tem que entender o contexto. Por que Pedro está falando isso? Porque senão a gente vai tirar esse texto e vai criar uma doutrina. Opa, então aqui, já que está escrito em 1 Pedro 3, verso 3 a 6, nenhuma mulher da igreja nossa aqui vai ter os cabelos frisados, vai ter joias de ouro, não pode usar mais joias de ouro, o cabelo tem que ser, não pode mais cortar, não pode ser mais frisado. O tipo de vestimenta, nós vamos ver em 1 Timóteo também o que vai dizer. Aí você começa a criar dogmas que Deus, você começa a colocar a palavra na boca de Deus, entende? Vamos entender a palavra no contexto. A Bíblia se explica por ela mesma. A gente não pode pegar um texto apenas isolado e transformar esse texto numa doutrina. Vou pegar esse, está escrito, não está escrito, irmão, lá. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos. Opa, ninguém que penteado de cabelo aqui das irmãs. No uso de joias de ouro, não pode mais usar joia de ouro aqui não. Usou joia de ouro, está no pecado. É isso que Deus está falando? Não é isso que Deus está falando. Precisamos interpretar, entender a palavra de Deus e não colocar palavras na boca de Deus. O legalismo nos nossos dias. Está lá em 1 Coríntios 11, também a mesma coisa. Toda mulher que ora ou profetiza, tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada, ou rapada, a mesma coisa. Paulo está escrevendo na igreja dos Coríntios. Paulo está tratando algo específico para a igreja dos Coríntios, como Pedro estava tratando algo específico para a igreja lá. Mas entenda uma coisa, o que ele fala aqui? Toda mulher que ora ou profetiza tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Então ele está dizendo que não podia orar com a cabeça descoberta, tinha que ter o véu. Então toda mulher aqui na igreja deve ter véu. É isso que a Bíblia está dizendo? Não é. Nós vamos entender.
1 Coríntios 14, 34 a 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Opa, na mesma carta, o mesmo escritor Paulo, para a mesma igreja, ele diz que é desonroso para a mulher orar de cabeça descoberta ou profetizar de cabeça descoberta, e ele diz depois que as mulheres têm que estar caladas na igreja, porque não é permitido falar na igreja, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Aí fica uma pergunta, vem cá, a mulher pode orar, profetizar ou tem que ficar calada? Qual a interpretação? Nós precisamos saber, aquela carta foi escrita para quem? Em que momento foi escrita? Em que circunstâncias foram escritas aquela carta? Porque se Deus quisesse que as mulheres estivessem caladas ou profetizarem, ou não pudessem profetizar ou estivessem caladas, não estaria na Bíblia vários exemplos de mulheres que profetizaram? Não estaria na Bíblia vários textos de mulheres que cooperaram no Evangelho, que oravam, né, que eram líderes? Nós temos que entender o contexto geral da palavra. Não podemos pegar um versículo isolado e transformar esse versículo isolado em doutrina, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, na mesma carta, a mulher profetiza e tem que profetizar e orar de cabeça coberta, de véu. Na mesma carta também diz que ela tem que estar calada, não pode falar na igreja. E aí? Nós temos que entender que a carta de Paulo foi escrita à igreja de Corinto por um momento específico, que a igreja estava vivendo. E isso tem que ser interpretado, tem que ser entendido, porque senão vira confusão, irmãos, vira uma bagunça, e você começa a dizer o que Deus não disse, você começa a chamar de pecado o que Deus não chama de pecado. Vamos lá, vamos dar continuidade para você entender mais. Eu estou apontando, irmãos, ele não está querendo me obedecer. Ó, vai, crente. No mesmo texto que não permite que a mulher ensine, está também lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 9. Da mesma forma que as mulheres em traje decente, sem enfeite, com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Então, no mesmo texto que diz que a mulher tem que estar calada, também está que as mulheres não podem se vestir com roupas caras, não pode ter pérolas de enfeite nas suas roupas, no seu corpo, não pode ter tranças no cabelo. No mesmo texto. Aí eu pego o que eu quero e o que eu não quero. Isso aqui eu até que acho legal. O que eu acho legal eu aceito. O que eu não acho legal, isso aqui é proibido, isso aqui é pecado. Você tem que pegar o contexto geral, irmãos. O contexto geral das Escrituras Sagradas. Principalmente, né, o caráter de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é o mesmo. Deus tem o mesmo caráter. Deus, Ele não separou, né, apenas o homem para ser profeta. E isso não está na Bíblia. Nós vamos ver a profetisa Ana, nós vamos ver, né, várias mulheres que profetizaram, Débora, mulher de Lapidote. Vamos ver vários exemplos de mulheres, eu vou citar um slide sobre isso. Então nós temos que entender o caráter de Deus de Gênesis e Apocalipse, entendendo, fazendo diferenciação que lá na Velha Aliança e na Nova Aliança são coisas muito diferentes para os nossos dias, para a cultura dos nossos dias, para aquilo que nós vivemos. Nós não temos cultura judaica, Velha Aliança. Nós não temos a prática do judaísmo, Velha Aliança. Nós não temos a prática da lei, Velha Aliança. Nós somos da Nova Aliança. Mas Deus tem o seu caráter, o seu modo de agir de Gênesis e Apocalipse. Temos que entender o contexto geral do que Deus está querendo dizer acerca daquele assunto. Eu falei aqui especificamente sobre mulheres. Profetiza ou não profetiza? Esteja calada ou profetize e ore de cabeça coberta? Entenda o contexto geral. O que Deus está dizendo. Porque se é pecado, então por que lá na Velha Aliança, né, que era o judaísmo ainda, não era o cristianismo, porque o cristianismo veio com Cristo, mas lá na Velha Aliança, né, a palavra vai mostrar que Débora, ela liderava, Juízes capítulo 4, versos 4, Débora liderava espiritualmente o povo de Israel. O chefe dos exércitos de Israel tinha que se reportar a Débora, para saber o que fazer ou não. Todo o comando, toda a direção, partia da profetisa Débora. Ela liderava o povo de Israel, vai lá ver. Então,
Então, Deus vai mentir, ou Deus vai se anular, ou vai negar a si mesmo? Deus vai desdizer o que disse? Isso aí é completamente absurdo. Aí você vai ver a continuidade disso na nova aliança. Jesus veio estabelecer um novo período de aproximação do homem para com Deus, porque o pecado afastou o homem de Deus, e todo projeto de salvação de Deus para o homem é se relacionar com o homem. Evangelho é relacionamento de Deus com seus filhos, né? É relacionamento de nós com o Pai, e nosso relacionamento com o homem. Isso é Evangelho, nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento com o próximo. E Jesus veio estabelecer essa aproximação, essa proximidade. Nós havíamos sido afastados pelo pecado. Jesus veio nos trazer de volta esse direito de nos aproximarmos, de termos Deus, de termos o Emmanuel, Deus conosco, dentro de nós, nos aproximarmos nessa relação íntima com o Pai, nessa relação com o nosso próximo. Aí a palavra toda vai dizer a igreja como o corpo de Cristo. O Paulo, que escreve a igreja de Corinto, né, que estava ensinando a igreja de Corinto doutrinas para aquela igreja. Olha só, vocês mulheres estão falando aí, vocês estão criando dissensão. Paulo estava tratando um problema específico para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha muitos problemas, tinha problema de fornicação, de adultério, de irmãos pregando legalismo. Então ele estava tratando em particular a igreja de Corinto em algumas questões. Mas quando se trata dessa questão doutrinária, quando se trata de doutrina bíblica, você não pode pegar um texto isolado e transformar aquele texto como se fosse uma doutrina bíblica. E é isso que eu estou explicando para você. Quando se trata de doutrina sobre a prática da mulher, sobre a instrumentalidade da mulher, sobre a diaconia da mulher, você tem que entender o contexto geral da palavra de Deus. Você vai estar cheio de exemplos na palavra de Deus, de mulheres profetizando, de mulheres pregando o evangelho, de mulheres ensinando. Priscila e Áquila, esse casal, ensinaram a Apolo, um homem cheio de poder, um homem cheio de fé, um homem instruído. Ele vai ser ensinado por uma mulher acerca do evangelho, acerca de Cristo Jesus. Ela que vai ensiná-lo a tornar ele, né, verdadeiramente um grande apóstolo, um grande homem de Deus. Priscila. E nós vamos ver vários exemplos que está no próximo slide, mas entendemos o caráter geral. Como assim? Corpo de Cristo, amado. Corpo de Cristo não é só de homens. Quando Paulo vai ensinar a igreja de Corinto, capítulo 12, sobre o corpo de Cristo, a uns Deus deu para apóstolo, a outros Deus deu para profetas. Paulo, o Espírito Santo através de Paulo vai mostrar a unção de cada um. Mas quem faz parte do corpo de Cristo? É só homem? É só varão? O corpo de Cristo é a junção de todos os seus membros, homens, mulheres, que são filhos de Deus, que receberam Cristo, que tem o cabeça, Jesus, que tem Jesus como cabeça, como governo da sua vida. Jesus veio para estabelecer um período para nós, amados. Não há distinção, não há preconceito de Deus em nada. Existem orientações do Senhor. Deus é Deus, um Deus de ordens, né? Deus não é Deus de bagunça, amado. Então Deus estabelece, né, para nós as suas doutrinas na Bíblia, mas você precisa entender, não pode pegar um texto isolado e transformar aquele texto isolado numa doutrina, porque senão você vai ter que pegar então esse texto aqui e dizer para a irmã da sua igreja que ela não pode mais se enfeitar com o cabelo, não pode ter mais trança. Toda mulher que entrar de trança no cabelo, rabo de cavalo, qualquer outra coisa, está em pecado, porque está escrito ali no texto. Está escrito então que as mulheres não podem usar joias, não podem vestir vestidos caros. Então casamento, queridão, olha, esquece, tua mulher vem com vestido simplesinho, humildezinho, porque se vier com vestido caro, está em pecado. Não é isso, crente. Você não pode pegar um texto e transformar isso numa doutrina. Entende isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, entendeu o contexto? Nós estamos falando de mulheres nesse aspecto. Porque a doutrina, né, o ensino da palavra sobre diaconia feminina é um outro estudo que eu já ministrei para a igreja, poderosíssimo, mas eu só estou fazendo uma citação breve sobre isso, para mostrar para os irmãos que as pessoas pegam um texto da palavra e esse texto sem contexto transformam na doutrina e transformam essa doutrina em algo como se fosse Deus dizendo, mas Deus não disse, porque interpretam totalmente deturpado, erradamente a palavra do Senhor. É o princípio da hermenêutica. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Eu estou explicando muito para você isso, para que fique muito bem gravado no seu coração, na sua mente. Então pega esse texto, vou repetir, e transforma esse texto numa doutrina. Está escrito, mas você precisa entender o contexto geral sobre esse assunto. E sobre o assunto de mulher, sobre, né, a mulher profetizar ou estar calada, tem que pegar a palavra toda, porque em vários textos você vai ver Deus usando, Jesus usando, mulheres pregando, a diaconisa Febe, lá em Romanos 16,
Vamos lá. Aos que se amparam nesse texto, porque também não aplicam sua hermenêutica no restante do capítulo? É isso que eu falo, é o que eu estou querendo mostrar para você. Se as pessoas se amparam se esses líderes, se as pessoas se amparam nesse texto para pregar que na igreja dele a mulher não prega, a mulher não pode ser nada, então por que não prega o restante também? Entende? Está lá, no mesmo texto, que a mulher não pode ter ouro, joias, roupas caras, não pode ter trança no cabelo. Então por que não pega o texto também e fala a mesma coisa? Porque isso aí é hipocrisia. Entendeu? Se ele entende, porque é hipocrisia, porque se ele entende que as mulheres sejam caladas, ele tem que aplicar tudo. Seja fiel à sua hermenêutica, seja fiel à sua maneira de interpretar a Bíblia. Se você quer interpretar a Bíblia como texto isolado, então repete tudo, não pegue só a parte do texto, aplique tudo. Aí você vai ver coisas absurdas, né? A mulher que não se raspam, a mulher que não corta o cabelo, aí você vê uma porção de coisas absurdas, a título de santidade. Vão interpretar a Bíblia da maneira totalmente errada, na maneira deles, e dizer que Deus disse que não disse. E não aplicam a sua hermenêutica no restante do capítulo, como não aplicar lá na lei judaica, só quero isso da lei, o restante da lei para mim não serve, só serve isso aqui. Aí vira bagunça, por isso todo esse sincretismo religioso, essa bagunça, porque fogem da Bíblia, fogem da verdade do Evangelho. Porém a Bíblia está repleta de mulheres que são achadas liderando. Juízes 4:4, como eu falei da Débora, que liderou Israel naquela oportunidade, na época dos juízes, foi a juíza que Deus instituiu sobre o povo, a liderança espiritual estava sobre Débora, né? Foi através de Débora que o povo venceu, que o povo derrotou os filisteus, foi através dessa profetisa que Deus falava ao coração. Se o povo quisesse ouvir Deus falar, era através de Débora, esta mulher. Se o povo quisesse ouvir a voz de Deus, era através de Débora, esta mulher. Ela era a líder espiritual de Israel. A diaconisa Febe, está lá em Romanos 16:1. A diaconisa Febe. Estava lá as mulheres ensinando, em Atos capítulo 18, verso 26. Ensinando, eu falei de Priscila, está lá em Atos 18. Priscila ensinava Apolo. Ela ensinou, doutrinou Apolo no Evangelho. Está lá profetizando as mulheres, em Atos capítulo 21, verso 9, as 4 filhas de Filipe profetizavam no meio do povo, era Deus falando através delas, pregando, ministrando e cooperando com o Evangelho, líderes de igreja, está lá Evódia e Sintique, Filipenses 4:3, e vários outros exemplos se vocês quiserem, irmãos. Acho que fica muito claro para você. Você vai ver várias mulheres sendo usadas poderosamente. E dentro desse contexto, você vai entender, à luz da palavra, que ser apóstolo, se intitular diácono, se intitular pastor, isso não é cargo de igreja, isso é unção de Deus. Está lá em 1 Coríntios 12, vai falar sobre os dons espirituais, vai falar sobre os outros dons que também são espirituais, né? O dom de administrar, o dom dos ministérios de apóstolos, pastor, profeta, é unção de Deus. E unção de Deus, amado, você recebe de Deus. Unção de Deus você não recebe de seminário de igreja. Unção de Deus, ela não vem de uma instituição para você, a unção vem de Deus para você. Quando se refere a unção, é o Espírito Santo. A unção de Deus, ela vem através do Espírito Santo, não é? Lá no Velho Testamento, lembra de Davi sendo ungido por Samuel? O óleo da unção, mas a velha aliança era algo físico, era um óleo mesmo, que derramado pela cabeça, era físico, mas esse óleo apontava para Cristo, né? O Espírito de Cristo em nós. Então tudo no Velho Testamento, tudo na velha aliança, era a sombra daquele que havia de vir, porque a realidade todavia é Cristo. Então o óleo da unção, hoje você não tem óleo de unção derramado na cabeça, porque o Espírito Santo, ele está dentro de você. Quando você recebe Jesus, quando você crê no nome de Cristo e recebe Jesus, o Espírito Santo entra em você. Você passa a ser templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16, 17. Você passa a ser habitação do Deus vivo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Então a unção de Deus vem através do seu Espírito Santo, se manifestando em você. Então unção você não adquire em seminário, ela vem pelo Espírito, nasce.
É o Espírito que gera em você isso. Entende isso? Aí você vê várias pessoas que entendem crescimento espiritual como se você fosse galgar cargos dentro da igreja. Nossa, ele chegou como membro, foi levantado a obreiro, foi levantado a diácono, foi levantado a presbítero, foi levantado a pastor, foi levantado a bispo, agora é apóstolo. Como se isso fosse uma hierarquia, como se fosse um quartel, né? Aquilo vai crescendo espiritualmente. Não, isso não é crescimento espiritual. Não existe hierarquia entre essas unções, não cargos, mas não existe hierarquia entre esses nomes, essa unção, ou título, como você queira, né, de pastor, de apóstolo. Não tem hierarquia. O pastor é maior do que o diácono é maior que o obreiro. Não existe hierarquia, amados. Aí está a heresia, aí está a confusão que as pessoas querem colocar, dizer algo que Deus não disse. Aí a coisa vai evoluindo de uma maneira tão... A religiosidade, né, o legalismo, essas doutrinas de homens, elas vão evoluindo de tal maneira que dentro de uma igreja, o diácono não pode orar pelo pastor, porque o pastor é superior ao diácono. Que coisa absurda, irmãos. Aí evolui mais ainda. Não, imposição de mãos é só para aqueles que são diáconos, ou pastores, ou apóstolos. Que é isso, amado? Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso? Ananias, o que Ananias era? Lá em Atos capítulo 9, né? Na conversão de Saulo, quando Deus fala para Ananias, vai lá orar por Saulo. O que Ananias era? Era apóstolo? Não, a Bíblia não dá nenhum título para Ananias. Ele era servo, ele era membro da igreja de Cristo, e aí foi ele que foi lá impor as mãos sobre Saulo. Ei, Saulo, o Senhor Jesus a quem te apareceu e se revelou a você no caminho de Damasco, me enviou aqui para que tu vejas e seja cheio do Espírito Santo. Ananias impôs as mãos sobre Saulo e ele foi cheio do Espírito Santo. Você começa a criar dogmas, doutrinas absurdas, que o diácono não pode servir o pastor na ceia, porque o pastor está acima do diácono. Que é isso, amado? Aí você começa a colocar o homem lá em cima, você começa a dar destaque ao homem. E tudo que tira o foco de Cristo, da sua graça, irmão, isso é outro evangelho. Percebe a sutileza? Você vai desviar a pessoa da verdade. Aí você coloca tudo que sai da boca do pastor ou do líder da igreja, é Deus falando. Irmãos, líderes, pastores também erram. Você precisa identificar e discernir, o que sai da boca deste homem ou desta mulher, procede de Deus? Procede da sua palavra? Porque está cheio de crente se sentindo amaldiçoado porque o pastor da igreja que ele saiu amaldiçoou ele. Olha, você vai sair daqui? Vai ser bênção, vai ser a bênção. Que vai ser a bênção, amado? A bênção de Deus entrou em você pela presença de Cristo na sua vida. Vem cá, vai ser a bênção? Como é que está isso? Nenhuma maldição é para aqueles que estão em Cristo Jesus. O favor de Deus está sobre a minha vida. É pela graça. Não é porque eu faço ou deixo de fazer que Deus me ama. E que Deus é esse que vai me amaldiçoar porque eu saí da sua igreja, sua instituição. O que é isso? E outra, para terminar aqui, amados, nós somos libertos pelo conhecimento da verdade, crente. E precisa ficar bem definido no seu coração isso. Se o Espírito Santo, à luz da palavra, te esclarece a verdade, e se você praticar algo que você, pela palavra, identificou, pô, isso aqui não é de Deus, isso aqui é doutrina de homens, irmão, louvado seja Deus, Deus está te libertando, deixa de fazer. Assim é a nossa caminhada. A partir do momento que a gente começa a conhecer a verdade à luz da Bíblia, e ver que aquilo que nós estamos fazendo, né, não é de Deus, até que você possa ter pregado, mas você não tinha conhecimento da palavra. Não, poxa, mas isso aqui, a Bíblia está me ensinando que isso aqui não está na Bíblia. Por que eu estou pregando isso? E Deus começa a te esclarecer a verdade, abandona isso, se liberte disso. Para isso estamos aqui, irmãos, para sermos libertos, transformados de glória em glória, de fé em fé. E é o conhecimento da verdade que nos liberta. Você deixa de falar ou deixa de praticar aquilo que o Espírito Santo, à luz da Bíblia, te esclarece que não é verdade, porque você quer seguir o verdadeiro Evangelho. Amém? Então, vamos sobre esse assunto, sobre
essa doutrina bíblica sobre a instrumentalidade, a diaconia da mulher, sobre a instrumentalidade da mulher à luz da palavra, está muito claro, irmãos. Nós vamos ver várias mulheres líderes cooperando com o evangelho, ensinando, pregando, profetizando. O corpo de Cristo não é só de homens, varões, o corpo de Cristo é homem e mulher. É unção de Deus, apóstolo, bispo, pastor, isso é unção de Deus. Isso não é a função eclesiástica que tem cargo hierárquico, como fosse uma igreja, como fosse um quartel. Não, irmãos. Todos somos iguais perante Deus. Existe liderança, é claro. Imitai a fé dos vossos pastores, né? Ou seja, os líderes, né? Os líderes de rebanho, existe liderança. O líder de rebanho, ele está para liderar o rebanho pelo exemplo da fé. A igreja precisa olhar para ele e imitar a fé dele. E a fé dele tem que estar baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Ele tem que viver o que prega. Isso é liderança. Viver o que prega. Se você fala de amor, você tem que amar. Se você fala de perdão, tem que perdoar. E não proferir palavras de maldição ou destruição para as pessoas, ou querer o mal das pessoas. O verdadeiro cristão não, amado. Nisto sereis conhecidos como meus discípulos. Jesus disse: se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Jesus elevou o patamar de amar, porque era amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus veio e instituiu um novo parâmetro. Olha, agora vocês vão amar a Deus sobre todas as coisas e vocês vão amar ao próximo de vocês, ao vosso próximo, como eu vos amei. Opa, Jesus elevou o patamar do amor. Nós temos que amar o nosso próximo como Jesus nos amou? Ih, rapaz, é assim que nós seremos reconhecidos como discípulos? Então nós temos que amar o tempo todo, perdoar o tempo todo, fazer o bem o tempo todo. Vamos lá, faltam um pouquinho de tempo, 5 minutos para a gente terminar aqui. Espero que esteja claro para vocês a luz da palavra. A luz da palavra, em nome de Jesus. Espero que esteja claro tudo isso para vocês, para que não haja confusão, amados, imposição de doutrinas humanas sobre a sua vida. O legalismo não ajuda a trazer santidade, porque essa era a justificativa. A Torá oral, a Torá escrita, principalmente a Torá oral, era a justificativa de que essas regrinhas, né, elas ajudavam a ter santidade. Colossenses 2:20: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos da doutrina dos homens. Quando é doutrina de homem, irmãos, perece, muda, vai mudar. Quando é doutrina de homem, não está fundamentado na Bíblia, isso perece com o tempo. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Só aparece, tem aparência de santidade, de algo bom, de algo humilde, de algo disciplinado. Isso aqui é disciplinado, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Não são, é o que a Bíblia diz, não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E a satisfação da carne é você gerar orgulho. Aí você se orgulha da instituição que você faz parte. Eu tenho muito orgulho da instituição, porque minha instituição, as doutrinas dela são maravilhosas, são perfeitas. E eu falei, para terminar aqui, sobre o pretexto de revelação. Quero terminar aqui, para dar continuidade na próxima aula. Sobre o pretexto de revelação, irmãos, cuidado. As pessoas falam, porque Deus revelou algo e que não, esse algo não está na Bíblia. Nós vamos ver alguns exemplos fortes sobre isso. Nós vamos ver no século V, no século V, que um pastor árabe vai entrar numa caverna e vai dizer que um anjo desceu até ele e revelou a ele a verdadeira religião, né? Vai dizer para ele que iria mostrar a ele onde estavam as placas de ouro das escritas antigas dos egípcios, as escritas antigas egípcias, e nessa placa de ouro estariam escritos, né, as escritas egípcias antigas, onde continham várias revelações de Deus. E esse anjo ia mostrar para ele essas escritas, essa verdadeira religião. Aí surgiu o quê? Esse pastor não sabia nem escrever. Ele vai replicar o que ele supostamente disse que um anjo desceu e falou para ele. Ele vai replicar para outro irmão e vai surgir o Alcorão. O Alcorão dos muçulmanos, islamismo. E vai dar continuidade à figura de Maomé. Que esse anjo vai continuar ditando, revelando a Maomé a verdadeira religião. Aí surgindo o islamismo, que é fundamentado no Alcorão, que é fundamentado na dita revelação de um anjo que desceu e falou para ele. Olha só que coisa, irmão.
Outra, que é sobre o pretexto de revelação. Ah, porque Deus revelou, mas não está na Bíblia. Joseph Smith, que é um americano, e esse homem de 14, esse Joseph Smith, tinha 14 anos de idade. Esse americano vai dizer que um anjo veio até ele e revelou a ele a verdadeira religião. Aí, nessa dita verdadeira religião que Deus revelou, que o anjo falou para ele, né? Na verdade, irmãos, eu confundi. Perdão aqui. A história, né, da placa de ouro escrita em egípcio antigo é de Joseph Smith. 14 anos de idade, o anjo desce até ele e revela a ele, vai mostrar a ele essas placas de ouro de escritas antigas egípcias e vai revelar a ele a verdadeira religião, que é, para eles, a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, né? A igreja do Mórmon. Perdoe a confusão. Então, para Joseph Smith, né, um anjo desce a ele, revelando as placas de ouro das escritas antigas egípcias, mostrando a ele a verdadeira religião, que vai surgir a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, que é os Mórmons. Tá? E nessa dita verdadeira religião dos Mórmons, aí prega-se poligamia, prega-se batismo dos mortos, prega-se que eles são os deuses na terra, semideuses. E a poligamia, que foi o início da religião, depois vai ter evolução. Já não é mais assim, porque começou a trazer confusão dentro da igreja, né? De as próprias pessoas cometendo adultério. Aí vai dizer que um outro anjo desceu e falou que não podia mais. Viu como a coisa evolui? Quando são doutrinas de homens, perecem com o tempo. E a última que eu falei é do Alcorão. No século V, o pastor árabe entra numa caverna, dizendo que o anjo apareceu para ele, trazendo a última e a mais perfeita de todas as religiões. Aí, essa revelação dita pelo anjo, dita por esse pastor, que o anjo desceu e falou, aí surgiu o Alcorão, baseado, né, nessas revelações do anjo, e que esse anjo continua a aparecer a Maomé, aí surge o islamismo, né, nos muçulmanos. Tá bom, irmãos? Então, cuidado com isso, por favor. As escrituras sagradas é a nossa regra de fé e prática. Fugiu da Bíblia, foge disso, tá bom? Então, vamos dar continuidade aí com a IBT Kids. Deus vos abençoe. Daremos continuidade a essa escola, a esse assunto na semana que vem. A paz de Cristo Jesus.